Boa noite, mais um momento de encontro para o poder do agora, esse momento assim tão especial para a gente, né? Quanto mais eu leio, mais eu estudo esse livro, mais eu aprendo, mais essas falas reverberam na minha vida e eu fico cada vez mais surpresa comigo mesma. Então, entender a importância de como esse assunto está reverberando em nós, essa frequência está ressoando com o nosso modo de vida operante agora, né? É que faz toda a diferença na nossa atuação no mundo. E de uma forma cada vez mais aprimorada, digamos assim, né? Então, se a gente veio aqui, se tem um propósito real essa vida, esse propósito é despertar o divino em nós, é vivermos como devemos ser, sabe? Que é sentir esse permeado divino, permeado espírito, saindo cada vez mais das, das redes que nos prendem a, a narrativas antigas e ficamos sempre girando em volta do próprio rabo, né? Sempre mais do mesmo. Chega de mais do mesmo. Vamos nos tornar mais divinos humanos ou humanos divinos. E sabendo que isso é possível. É possível à medida que a gente se dedica e se abre para esse campo. Porque as coisas não são como elas aparentam ser. O normal é anormal. O real é o irreal. Então, aqui a gente está conseguindo cada dia avançar no sentido de autoconhecimento profundo e, finalmente, realizar nesse mundo ações mais coerentes e mais claras para a nossa vida e para a vida de todos aqueles que estão ao nosso redor, né? Então, vamos lá com o nosso querido Eckhart Tolle. A gente estava lendo, estava no episódio da página 70 e o tema era a alegria do ser. E a gente deu uma pausa e agora vamos continuar. Portanto, não se preocupe com o resultado da sua ação. Basta dar atenção à ação em si. O resultado surgirá espontaneamente. Essa é uma valiosa prática espiritual. No Bhagavad Gita, um dos mais antigos e mais belos ensinamentos espirituais que existem, o desapego ao resultado da ação é chamado Karma Yoga. Eu havia dito isso para vocês, né? Bhagavad Gita é uma escritura muito antiga. Eu já li Bhagavad Gita, acho que 4 vezes. Já estudei Bhagavad Gita, já fiz estudos com duas pessoas diferentes e já li, já teve vezes de eu ler só os versos do Bhagavad Gita, assim, corridos. Realmente é uma escritura, assim, muito genuína, que tem um poder, como se fosse um evangelho, sabe? Só que ali é a fala de Krishna, né? Falando para o arqueiro Arjuna de como que as coisas funcionam sobre o tempo, sobre o karma, sobre a energia, que é a matéria, como se dá todo o funcionamento, né? Como se fosse uma bula, né? Nos instruindo sobre a vida. Vamos para a página 71 agora. É descrito como o caminho da ação santificada. Eu costumo dizer que devoção é devida à ação. Lembra que a gente falou na última aula, no último encontro, sobre ação devida, falando sobre o trabalho? E no Bhagavad Gita, inclusive, ele fala muito sobre o Dharma, né? E eu volto a repetir.
O que seria o Dharma? Ação devida, a devida ação. Potência no ato de presença. Exatamente o que Eckhart está falando aqui, né? Ao fim dessa luta compulsiva contra o agora, a alegria do ser passa a fluir em tudo o que fazemos. No momento em que a nossa atenção se volta para o agora, percebemos uma presença, uma serenidade, uma paz. Não dependemos mais do futuro para obtermos plenitude e satisfação. Não o olhamos mais como salvação. Consequentemente, não estamos mais presos aos resultados. Nem o fracasso, nem o sucesso têm o poder de alterar o estado interior do ser. Você acabou de encontrar a vida sob a situação de vida. Na ausência do tempo psicológico, o nosso sentido do eu interior provém do ser, não do nosso passado pessoal. Assim, desaparece a necessidade psicológica de nos tornarmos uma outra pessoa diferente de quem já somos. No mundo, levando em conta a situação de vida, podemos nos tornar ricos, conhecidos, bem-sucedidos, livres disso ou daquilo, mas na dimensão mais profunda do ser, estamos completos e inteiros agora. Aí o rapaz vai fazer uma nova indagação. Nesse estado de plenitude, ainda teríamos capacidade ou vontade de alcançar os objetivos externos? Eckhart responde: claro que sim, mas sem as expectativas ilusórias de que uma coisa ou alguém no futuro irá nos salvar ou nos fazer felizes. No que diz respeito à situação de vida, podem existir coisas a ser alcançadas ou adquiridas. Vivemos no mundo da forma, dos lucros e perdas, mas em um nível mais profundo já estamos completos. E quando percebemos isso, tudo o que fizermos será impulsionado por uma energia alegre e jovial. Estando livre do tempo psicológico, não perseguimos mais os objetivos com uma determinação implacável, movida pelo medo, pela raiva, pelo descontentamento ou pela necessidade de nos tornarmos alguém. Nem permanecemos imóveis com medo de falhar. Quando o nosso sentido profundo do eu interior é derivado do ser, quando nos livramos do tornar-se como uma necessidade psicológica, nem a nossa felicidade, nem o nosso sentido do eu interior dependem do resultado, e assim nos libertamos do medo. Não buscamos permanência onde ela não pode ser encontrada, ou seja, no mundo da forma, dos lucros e perdas, do nascimento e da morte. Nem esperamos que situações, condições, lugares ou pessoas nos tragam felicidade só para depois nos causarem sofrimento, quando nossas expectativas não forem correspondidas. Tudo inspira respeito, mas nada importa. Eu quero falar bastante sobre isso aqui. As formas nascem e morrem, ainda que estejamos conscientes de uma eternidade subjacente às formas. Sabemos que nada de verdade pode ser ameaçado. Quando este é o seu estado de ser, como é possível não alcançar o sucesso? Você já alcançou. Então, eu gostaria
de dar uma pausa para falar sobre uma coisa que aconteceu comigo ontem, na hora do café da manhã. Eu fiquei, analisando as situações de vida, né? Que é o que a Eckhart está falando aqui. Situações de vida que acontecem com todos os seres humanos, sabe? Como, por exemplo, situações onde nós experienciamos numa vida, numa época em que nós éramos crianças ou adolescentes, não importa. Um relacionamento, às vezes, muito conturbado, ou com o pai, ou com a mãe, ou às vezes com ambos, né? Muitas vezes. E eu queria falar sobre isso hoje porque me veio como um start, sabe? Existem momentos da nossa vida em que os nossos pais, eles agem de determinadas formas conosco, e é muito do inconsciente, né? É muito daquelas ações que eles já estão vivenciando naquele momento, modo sobrevivência. Eles ficam naquele modo sobrevivência. Então é ou fuga ou luta pela sobrevivência. E assim eles acabam agindo conosco. Não tem uma intenção específica de nos ferir ou até mesmo de nos causar algum mal. É muito raro isso acontecer, né? E como que a gente guarda e como que essa energia de trauma ou de certas situações que acontecem com relação aos nossos pais, como isso fica um registro energético muito forte em nós, e muitas das vezes isso vai se arrastando e levando pela nossa vida, sem uma análise mais concreta e mais real de toda aquela situação. Aonde eu quero chegar com isso? Por exemplo, eu conheço uma pessoa que teve sérios problemas com a mãe dele. A mãe era muito rígida, e ele teve momentos assim de não se sentir amado pelo fato dessa rigidez da mãe, porque ela era o pai e mãe na situação. Só que ele hoje se tornou uma pessoa assim extraordinária. Ele hoje, com 25 anos, ele já tem dois negócios com 25 anos. É uma pessoa extremamente forte e decidida no poder criativo dele. Então eu fico me perguntando, será que esses momentos em que foram gerados determinadas situações para ele lá atrás, não evocou nele esse despertar, esse sentido de lutar, de crescer e de vivenciar novas experiências sem ter que depender de um pai, de uma mãe, num certo sentido? Não fez dele o que ele é hoje? Então, muitos de nós, isso também aconteceu comigo, sabe? E aí a gente acaba ficando preso a essas energias, vivendo nesse passado, trazendo esse corpo de dor para o nosso momento presente e fazendo da nossa vida todo um retrospecto disso. O nosso corpo começa a agir em função disso, mas a gente precisa dar uma pausa e parar para pensar que a frase certa é: tá tudo certo. Se a gente começar a aceitar as ações que vêm para a nossa vida, qualquer energia que vem para a nossa vida, simplesmente olhá-la e aceitá-la da forma como ela vem e entender que, número um, todas as coisas que vêm no nosso campo, uma situação, uma pessoa,
ela vai estar desenvolvendo em nós um processo de emoção, um processo de sentir. Então, sempre vai ter uma reação, e isso é do humano, é do próprio desenvolvimento do ser humano. Então, ao invés de nós ficarmos presos a essas energias, olha como tudo muda se nós honrarmos essas situações. Se nós olharmos para todas essas coisas, não com uma valorização para o negativo, para um trauma. É claro que às vezes acontecem situações que realmente são abusivas, né? Mas tudo vai ter um lado pedagógico, de um processo de expansão. Olha só como que funciona. A vida humana, ela funciona nesse ritmo. É um processo de expansão, é um processo de manifestação e um processo de experienciar. Simples assim. Então, se a gente entende que o próprio processo de expansão é já estar naquela situação, naquele ambiente com aquelas pessoas. Olha só, a partir dali você vai ter um processo de manifestação. Então vão ocorrer situações naquele momento em que você vai poder se ver naquela manifestação, naquele episódio. E a partir daí você vai ter uma experiência. Disso se trata a vida. E a partir dessas experiências, o que que fica de resíduo da experiência? Uma emoção. Então, o resíduo do que você sentiu naquele momento, se foi raiva, se foi frustração, se foi medo, se foi insegurança, aquilo também foi uma pedagogia, porque aquilo te ensinou a sentir. Então, hoje, você consegue ser uma pessoa que sabe o que que é um medo, o que que é uma frustração, o que que é uma tristeza, o que que é uma alegria, o que que é uma emoção de contentamento, de contemplação. Então, se hoje nós temos noção de todos esses sentimentos, é porque nós vivenciamos experiências que nos trouxeram essas situações para que nós pudéssemos desenvolver em nós as emoções. Então, tá tudo certo, tá tudo do jeito que tem que ser. Tudo é um processo de expansão, então você vai estar se expandindo, ou seja, você vai estar em algum lugar que é a consciência que se desloca. Quando a consciência se desloca, o seu corpo vai junto, ok? Você vai estar vivenciando uma situação ali. Ali você vai estar manifestando coisas da sua própria consciência que você precisa experienciar e que você também quer experienciar. E aí vão ocorrer as situações e a experiência. E olha como isso, se você entender que essa é a dinâmica da vida, as coisas param de se tornar boas ou ruins. Elas deixam de ter uma conotação boa ou ruim, se tudo é para um aprendizado, para uma pedagogia. E esse start me veio exatamente porque eu conheço uma outra pessoa, um outro rapaz da mesma idade, onde teve uma situação familiar do tipo, não teve esse tipo de problema com o pai ou com a mãe, aparentemente uma coisa mais normal dentro do comum, meio doriana, né? Que não é assim também, mas é uma pessoa que não se encontrou hoje profissionalmente. Então, até que ponto a gente faz aquele checklist, né, dos pais, porque a gente tem uma narrativa do que é o ser uma boa mãe ou ser um bom pai. Então, ser uma boa mãe, ser um bom pai,
vai ser aquele que vai eduzir, vai tirar de dentro cada vez mais o potencial para você ser, para você simplesmente expandir, manifestar e experienciar. Então, nem sempre passar a mão na cabeça ou deixar que o filho viva assim, é, como se estivesse no País das Maravilhas, é legal. Então, ele fala exatamente aqui das ações. Simplesmente, se nós estivermos num processo de experienciar não só as nossas ações, mas as ações dos outros, e entender que cada ação vai afetar uma outra pessoa num processo dele de expansão, manifestação e experiência, para ele crescer, para ele evoluir, para que ele possa realmente atingir o propósito real dessa vida, tá tudo certo. Então a gente precisa entrar num estado de aceitação. Tudo é como é. Não tem que ficar querendo analisar, mudar, sabe? Deixa as coisas serem como elas são. Apenas experiencie. Você que precisa entrar nesse estado mais de naturalidade das coisas, sabe? E a gente quer mudar muitas coisas. Vamos lá para o capítulo 4. Estratégia da mente para evitar o agora. Olha que interessante. E só vamos conseguir estar nesse estado de fluidez e de propósito de vida, que é expandir, manifestar, experienciar, se estivermos constantemente no agora. Se as nossas mentes estiver relutante, vivendo essas experiências do passado, não vai estar funcionando. Não estamos atingindo o nosso propósito. Estamos presos em energias e gerando um corpo de dor o tempo todo. A perda do agora, a ilusão central. Olha isso. O rapaz vai perguntar: mesmo que eu aceite que o tempo é uma ilusão, que diferença isso fará na minha vida? Tenho que continuar a viver em um mundo absolutamente dominado pelo tempo. Eckhart responde: o entendimento intelectual é apenas mais uma crença e não vai fazer muita diferença para a nova vida. Para perceber essa verdade, temos que vivenciá-la. Quando cada célula do nosso corpo está tão presente que vibra com a vida, e quando conseguimos sentir essa vida a cada momento como a alegria do ser, podemos dizer que estamos livres do tempo. O rapaz pergunta: mas ainda tenho que pagar as contas e sei que vou envelhecer e morrer, exatamente como todas as pessoas. Como posso dizer que estou livre do tempo? Ele vai responder: as contas de amanhã não são um problema. A degeneração do corpo não é um problema. A perda do agora é o problema. Olha o que eu acabei de falar agora, né? As coisas simplesmente são, é uma experiência. Ou melhor, a ilusão central que transforma uma situação simples, um acontecimento ou uma emoção em um problema pessoal e em sofrimento. Perder o agora é perder o ser. Livrar-se do tempo é livrar-se da necessidade psicológica, tanto do passado quanto do futuro. Isso representa a mais profunda transformação de consciência que você possa imaginar. Em casos muito raros, essa mudança na consciência acontece de forma drástica e radical, de uma vez por todas.
Quando isso acontece, normalmente é através de uma completa rendição em meio a um sofrimento intenso. Muitas pessoas, entretanto, têm de trabalhar para obtê-la. Depois dos primeiros vislumbres do estado atemporal de consciência, passamos a viver em um vai e vem entre a dimensão do tempo e a presença. Primeiro, você começa a perceber que a sua atenção raramente está no agora. Entretanto, saber que você não está presente já é um grande sucesso. O simples saber já é presença, mesmo que no início dure só alguns segundos no tempo do relógio, antes de desaparecer outra vez. Depois, com uma frequência cada vez maior, você escolhe dirigir o foco da consciência para o momento presente. Você se torna capaz de ficar presente por períodos mais longos. Portanto, antes que sejamos capazes de nos estabelecer com firmeza no estado de presença, oscilamos periodicamente de um lado para o outro, entre a consciência e a inconsciência, entre o estado de presença e o estado de identificação com a mente. Perdemos o agora várias vezes, mas retornamos a ele. Por fim, a presença se torna estado predominante. A maioria das pessoas nunca vivencia a presença. Ela acontece apenas de modo breve e acidental. Em raras ocasiões, sem ser reconhecida pelo que é. Muitos seres humanos não se alternam entre a consciência e a inconsciência, mas somente entre diferentes níveis de inconsciência. Olha que interessante. A inconsciência comum, esse capítulo é muito bom. A inconsciência comum e a inconsciência profunda. Olha como a grande maioria vive a vida. O que você quer dizer com diferentes níveis de inconsciência? Como você provavelmente sabe, o ser humano se desloca constantemente entre fases do sono, em que sonha, e que não sonha. Da mesma forma, a maioria das pessoas, quando acorda, se alterna entre a inconsciência comum, tipo coletiva, e a inconsciência profunda, nunca consciente. Olha que louco isso. Chamo de inconsciência comum esta identificação com os nossos processos de pensamentos e emoções. Eu vou falar um pouco sobre os pensamentos e os centros de força, tá? Vocês vão entender perfeitamente. Nossas reações, desejos e aversões. Vou repetir. Chamo de inconsciência comum essa identificação com os nossos processos de pensamentos e emoções, nossas reações, desejos e aversões. É o estado normal da maioria das pessoas. Nesse estado, somos governados pela mente e não temos consciência do ser. Não se trata de um estado de sofrimento agudo ou de infelicidade, mas de um nível baixo e contínuo de desconforto, descontentamento, enfa- enfado ou nervosismo, tipo enfadonho, né? Acho que é enfadonho que ele quis escrever aqui, saiu errado. Ou nervosismo, como uma espécie de estática ao fundo. Talvez você não perceba muito bem essa situação, porque ela já faz parte da nossa vida normal. Olha isso, gente.
Da mesma forma que você não percebe um barulho contínuo ao fundo, como o zumbido do ar-condicionado, até ele parar. Muitas pessoas usam a bebida, as drogas, o sexo, a comida, o trabalho, a televisão ou até mesmo o ato de fazer compras como anestésicos, em uma tentativa inconsciente para acabar com esse desconforto básico. Ou seja, eu costumo dizer que isso é uma desagradabilidade, um estado desagradável que nós sentimos constantemente. Eu, graças a Deus, não tenho mais isso. Porque a gente nem percebe que está assim. A grande maioria das pessoas não sabem que estão assim, desagradáveis. Ou você está trabalhando num lugar que você não quer, ou você está casado com uma pessoa que está provocando situações onde você não quer, ou você, enfim, são tantas as situações que nos deixam num estado contínuo de desagradabilidade. E a gente nem para prestar atenção sobre isso. Isso ele chama de inconsciência comum, que eu chamo de coletiva. Quando isso acontece, uma atividade que poderia ser muito agradável, se feita com moderação, passa a ter um componente de compulsão ou dependência. E tudo o que se obtém sob essa influência traz uma sensação de alívio por um período extremamente curto. Então, no fundo, o que a gente precisa entender é: não estamos buscando felicidade, estamos aliviando estado de infelicidade, onde nós temos lapsos e momentos agradáveis. Percebam isso na sua vida. A sensação de desconforto da inconsciência comum se transforma no sofrimento da inconsciência profunda, ou seja, um estado de sofrimento ou infelicidade mais agudo e mais perceptível quando as coisas vão mal. Quando o ego é ameaçado ou quando existe um desafio maior, tal como uma perda real ou imaginária em nossa situação de vida, ou um conflito numa relação. A inconsciência profunda é uma versão ampliada da inconsciência comum, da qual difere na intensidade, mas não na espécie. Na inconsciência comum ou coletiva, uma resistência habitual ou uma negação daquilo que é cria um desconforto que a maioria das pessoas aceita como algo normal. Olha a falta de sinceridade aí com você mesmo, vivendo várias situações, mas todo mundo fala, ah, isso é normal, né? Tipo, às vezes tem pessoas que ficam sem ir ao banheiro fazer número dois, 3 dias, 4 dias, elas acham normal. Porque minha mãe era assim, minha avó era assim, eu também sou assim, e é normal. Não é, não é normal. Ficar desconfortável não é normal. Ficar desagradável não é normal. É isso que nós precisamos entender, mas está desagradável por quê? Porque as situações estão vindo ali na sua frente, ou você está vivendo esse resíduo emocional de um passado, ou você está projetando um futuro e não está apreciando a vida acontecendo em cada momento do agora. E eu vou dizer para vocês como que isso acontece. Deixa eu só terminar de ler esse capítulo aqui. Quando essa resistência se intensifica através de algum desafio ou ameaça ao ego, faz aflorar uma negatividade intensa que se manifesta sob a forma de raiva, medo profundo,
agressão, depressão, etc. A inconsciência profunda significa com frequência que o sofrimento começou e que você passou a se identificar com ele. A violência física não aconteceria sem o estado de inconsciência profunda. Ela pode explodir com facilidade quando as pessoas geram um campo coletivo de energia negativa. O melhor indicador do nível de consciência é a maneira como você lida com os desafios da vida. É através desses desafios que uma pessoa já inconsciente tende a se tornar mais profundamente inconsciente. E uma pessoa consciente a se tornar mais intensamente consciente. Podemos nos valer de um desafio para nos acordar ou para permitir que ele nos empurre para um sono ainda mais profundo. O sonho, no nível da inconsciência comum, se transforma então em pesadelo. Se você não consegue estar presente, mesmo em situações normais, como, por exemplo, quando está sozinho em uma sala, caminhando no campo ou ouvindo alguém, certamente não será capaz de permanecer consciente quando alguma coisa vai mal. Será dominado por uma reação que é sempre, em última análise, alguma forma de medo e empurrado para uma inconsciência profunda. Esses desafios são os seus testes. Olha o que eu falei para vocês sobre as histórias de vidas com pais e mães. Foram desafios. E aquilo que nós vivenciamos com eles vai nos tornar pessoas mais conscientes, inconsciente comum ou inconsciente profundo, quando a gente mergulha nesses traumas e nessas dores. Espera aí que eu me perdi aqui. Será dominado por uma reação que é sempre, em última análise, alguma forma de medo e empurrado para uma inconsciência profunda. Esses desafios são os seus testes. Só o modo como você lida com eles lhe mostrará onde você está no que se refere ao seu estado de consciência, e não a quantidade de horas que você consegue ficar sentado com os olhos fechados. Portanto, é fundamental colocar mais consciência em sua vida durante as situações comuns, quando tudo está correndo de modo relativamente tranquilo. É assim que se aumenta o poder de presença. Ele gera um campo energético de alta frequência, vou falar sobre isso, vibracional em você e ao seu redor. Nenhuma inconsciência, nenhuma negatividade, nenhuma discórdia ou violência pode penetrar nesse campo e sobreviver, do mesmo modo que a escuridão não consegue sobreviver na presença da luz. Quero explicar uma coisa aqui para vocês. Nós temos, como a gente já estudou, nós temos 7, na verdade são 8 centros de força, que são os nossos chakras. Os nossos 3 primeiros chakras, os nossos 3 primeiros centros energéticos, eles estão totalmente relacionados ao nosso funcionamento do nosso corpo físico. Como que funciona? O primeiro chakra lá embaixo, que a gente chama de chakra raiz, ele está relacionado à nossa parte sexual, tanto do homem quanto da mulher. Então, ali tem um centro de força que capta a energia do seu campo, porque o seu campo é muito maior do que só esse corpo.
Então, ele capta, vem um pensamento, um desejo sexual, ok? Ele capta a energia do seu campo para essa área do seu corpo, para serem ativados glândulas, química e alguns órgãos específicos relacionados a esse centro de força. Principalmente porque é um campo, um chakra, um centro de força que vai gerar outra vida. Então, ali está o seu potencial de criação. Ouve isso. O seu segundo chakra, ele vai estar relacionado ao seu processo digestório, toda a transformação do seu alimento. Então, vem um pensamento de fome, de vontade de comer alguma coisa, esse centro é ativado, aí ele puxa a energia do seu campo para que você possa ativar estômago, enzimas, algumas outras glândulas também que fazem parte do seu processo digestivo, para ocorrer um processo alimentar, ok? Vamos lá. O terceiro chakra, terceiro centro de força, que a gente chama de sede do ego. Ali é um processo de luta e fuga, é sobrevivência mesmo, do tipo, vem uma situação na sua vida, sei lá, um assaltante, esse centro é ativado, ele puxa a energia do seu campo para que você possa ocorrer ou enfrentar. Então, são ativados glândulas, processos químicos, adrenalina, entende? Vamos lá. Cada centro desse é um mini cérebro. É como se, porque eles são conectados a muitos neurônios. Já ouviram falar que o intestino é o nosso segundo cérebro? Na verdade, ele não é o nosso segundo cérebro, nós temos mais 8 cérebros, digamos assim. É porque ali ele tem uma permeabilidade, uma captação de neurônios ali naquele centro, que é o segundo centro, muito maior. Sem contar que ele libera a substância de endorfina, é no intestino. E o nosso segundo chakra, ele fica numa cavidade intestinal, esse centro de força. Os chakras superiores, que eu não vou falar agora o funcionamento deles, mas os de cima é como se fosse a porta para o divino. Então, se aqui embaixo você vai estar sempre relacionando, puxando a energia do seu campo de força para essas atividades corpóreas. Então, percebam que esses centros de força, eles geram pensamentos. Então, quando você acha que você está pensando com o cérebro de cima, você não está pensando com o cérebro de cima, você está pensando com esses cérebros de baixo. E aonde estão as sensações de raiva, frustração, medo, insegurança? Nesses chakras inferiores, nesses centros de energias inferiores. Porque ali é luta pela sobrevivência, pura e simplesmente. Como que essa energia ela opera no nosso sistema? Lembra que eu falei? São centros de força que captam a energia do seu campo áurico ou o seu toroide, porque você é um campo de energia. Sabe o que que vai acontecer? Se você fica utilizando, toda hora vem esses tipos de pensamentos, você se identifica com ele. Por exemplo, um pensamento sexual, você se identifica com ele. Aquele centro ativa. Quando ele ativa, puxa a energia de fora do seu campo áurico, para poder ativar toda aquela substância, aquilo que eu acabei de falar para vocês. Se você tem compulsão alimentar,
Se você tem um ego ferido, que tem raiva, que quer brigar, que gera conflito, o que que vai estar acontecendo com o seu campo áurico? Você vai estar se tornando cada vez mais denso, mais matéria, mais corpo, menos energia. Porque a sua energia está sendo sugada. É como se seu campo áurico vai ficando murcho. É assim que acontece. Você é energia. E aí você vai ficando cada vez mais denso, mais corporificado. Essas energias, elas precisam ser sugadas para que você possa desenvolver essas atividades que eu falei, mas de maneira coerente. Por quê? Você precisa subir essa energia, precisa ir para o terceiro chakra. O terceiro chakra é o chakra de conexão, é a sua porta para o divino. Então, se aqui embaixo você suga a energia de você mesmo para uma sobrevivência no sentido de separação, e outra coisa, que é o estresse. O estresse gera o cortisol no seu corpo. Cortisol vai gerar dor, vai gerar doença. Você vai ativar genes dentro da sua célula, genes de doença. Se você conseguir sair desse estado só de sobrevivência e começar a entrar nesse estado de reconhecimento de quem você é, abrindo-se para o divino, abrindo-se para o espírito, se sentindo em conexão, em unidade com o espírito, com Deus, com a fonte, você consegue fazer com que essa energia flua. Aí você consegue ter a sua fala vai ser uma expressão coerente do seu coração e não uma fala que vai expressar os seus chakras inferiores. Pessoas com gagueira, pessoas que estão falando uma coisa, pensando uma coisa e falando outra. Afasia, que é a pessoa que não consegue falar, a língua, o coração, ele se abre na língua, na fala. Então, quando a gente tem uma deficiência, não do coração, mas desse centro de força, a pessoa fica afônica, ela não tem uma fala coerente. Então, essa energia ela precisa subir, né? Sair desse estado, entrar em processos mais divinizados, vem para o seu sexto chakra, depois sobe para o sétimo até o oitavo, e ele refaz o seu campo de energia toroidal. Olha que delícia! Aí você fez esse processo, a energia expandiu, e quando ela retorna novamente, ela está mais iluminada. Você começa a ter um campo energético maior, mais expansivo. E como que isso ocorre? Você saindo dessas emoções densas e baixas. Raiva, infelicidade, passado, trauma, situações que deixaram você doentes, sabe? Ah, meu pai fez isso, minha mãe fez isso, meu marido fez aquilo, e é assim, meu vizinho, e não sei o quê, e o patrão, entende? Quem está no modo sobrevivência, na verdade, são esses centros que estão gerando pensamentos. Eles geram esses pensamentos. E o segundo centro de força, além dele estar relacionado com com o processo digestório todo, ele também é o centro de recepção do externo. Ele é o centro do aprendizado das emoções. Então, por isso que no início eu falei, tudo tem que ser, tudo, a gente tem que aprender a ver as coisas simplesmente como elas são. Porque eu estou no meu processo de aprendizado. Isso quando a gente está lá de 7 a 14 anos, né? Então, esse processo de aprendizado do sentir a emoção, chorar, rir, é um processo humano, natural, faz parte do ser humano. Mas não deve
ficar ali como uma energia presa, parada. Porque aí o que que acontece? Nós estagnamos essas energias nesses três centros de força. A nossa energia não sobe, ela fica sugando energia do nosso campo áurico murcha, e na grande maioria das vezes a gente vai acabar sugando isso de outras pessoas. Ou podemos ser sugados por pessoas que estão assim. Por isso que nós vamos sentir muitas vezes uma sensação de cansaço, do tipo, caramba, parece que eu estou sendo sugado. E acontece isso, porque o campo áurico dessa pessoa está tão murcho, que ela precisa sugar a energia de outra pessoa. E acaba acontecendo. Entende? Então, lamentação, vibrar em emoções muito de sobrevivência, escassez, sabe? Se sentir muito separado da fonte. Isso realmente vai fazer com que você diminua seu campo áurico e você não vai conseguir fazer o seu processo de potencialidade divina, que é o que você é. Entende? Então, assim, é muito importante a gente entender isso aqui de inconsciente comum e inconsciente profundo, inconsciente comum e inconsciente coletivo, né? E o inconsciente profundo. Esse inconsciente comum é exatamente essa vibração nesses três centros de força. Para conversar com uma pessoa, ela só vai falar de dramas, de situações. Você vê que ela está desagradável. Ela está gerando ali no modo sobrevivência. E aí, quando acontece uma situação realmente grave na vida daquela pessoa, ela entra no inconsciente profundo. Ela se identifica tanto. E esses centros de força, eles emanam pensamentos de sobrevivência. Principalmente o terceiro centro, que é o centro do ego, né? É onde é a morada do ego. Então, na grande maioria das vezes, a gente fica ali. E aí, sabe o que que acontece, gente? Lembra que eu falei? Se está estagnado, se está vivenciando o primeiro centro, né? O centro da criação, não é criatividade, é criação. Nós somos criadores. Então, nós vamos estar criando situações daquele jeitinho, naquelas frequências, com aquela densidade, nos tornando cada vez mais matéria, mais corpo e menos energia. Entenderam? Então, assim, para que a gente possa fazer esse processo de subir essa energia, alcançar esses espaços, esses centros de força mais elevados, estar na presença, estar no presente, no agora, perceber cada minuto que acontece na nossa vida e criar. Criar de forma mais pura e elevada, entendendo quem nós verdadeiramente somos. Espiritual. Somos espíritos vivendo situações, vivendo emoções, experiências chamadas humanas, que fazem parte de todo o nosso processo de criação, de expansão, manifestação e experiência. Esse é o propósito da vida. A vida se trata disso, ok? Então, que os nossos obstáculos que vêm na nossa vida não sejam encarados como obstáculos, que eles sejam o nosso degrau, para que a gente possa subir ali e falar: cheguei, consegui, para poder avançar para o próximo degrau. Ok, gente? Então tá, muito obrigada. Hoje a gente conseguiu acabar, ó, em ponto, 8 horas. Vamos terminar aqui. Espero que vocês tenham compreendido, que isso faça sentido para vocês. E deixa eu ver quem está aqui. Valmir, querido, como sempre, presente na presença. E somos presença,
somos um, somos agora, e que nós possamos cada vez mais conseguir adentrar o mistério e a mística do que cada momento nos revela, sem deixar que esses centros de pensamento nos identifique, sem nos identificar com os pensamentos. Simplesmente vê esse pensamento, olhe para aquilo e siga em frente. Muito obrigada, namastê, e assim é. Até já, até mais.